Oi, hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que parece supernatural, mas que pode ser, lá no fundo, a raiz de um cansaço enorme que a gente sente. O tal do roteiro do amor romântico. E vamos começar com a pergunta que realmente importa. Uma que, olha, talvez seja bem familiar. Por que a gente sofre tanto nos relacionamentos? Quantas vezes aquilo que a gente chama de amor, que deveria ser um lugar de paz, de alegria, acaba virando uma fonte de exaustão, de puro esgotamento? É, essa sensação provavelmente já deu as caras por aí, não é mesmo? Ok, então vamos mergulhar nisso. A resposta para essa angústia toda pode estar escondida no jeito que a gente aprendeu a entender a palavra romântico. O que será que ela significa de verdade quando a gente coloca ela do lado da palavra amor? E aqui que está a grande virada de chave. O que a gente chama de amor romântico, na maioria das vezes, não é um sentimento que brota assim do nada, espontaneamente. Na verdade, é um roteiro histórico, sabe? Quase um script mesmo, com regras, com papéis que foram ensinados para nós. E esse roteiro, ele coloca um peso gigantesco, especialmente nas mulheres. Pensa só, por exemplo, naquela ideia de que a mulher tem que ser a mais paciente, a mais compreensiva, a que deve salvar o parceiro com seu amor. Isso não nasce com a gente, de jeito nenhum. Isso é aprendido. Esse script colocou a gente num lugar muito específico, o tal reinado das emoções. Um lugar que no papel parece até bonito, né? Definido pelo cuidado com a casa, com os filhos, com o parceiro e por uma doação que parece que nunca pode esperar nada em troca. Ser a base emocional da família, por exemplo, soa como um elogio. Mas na prática, o que isso significa? Muitas vezes, significa carregar o peso emocional de todo mundo nas costas, sem nenhum espaço para as próprias necessidades. E o pior, esse confinamento foi vendido como se fosse um privilégio sagrado. Só que, claro, seguir esse roteiro à risca tem um preço. E é um preço altíssimo, que muitas vezes a gente nem se dá conta que está pagando. Vamos falar um pouco sobre o verdadeiro custo desse sacrifício. O custo da nossa própria identidade, dos nossos sonhos e, principalmente, da nossa energia vital. Essa divisão de papéis foi vendida como uma coisa complementar. De um lado, o homem no mundo público, da razão, do trabalho fora de casa. Do outro, a mulher, no espaço privado do afeto, do cuidado. Mas dá uma olhada bem nisso aqui. A pergunta que fica é: isso é equilíbrio de verdade ou é uma baita simetria de poder disfarçada de harmonia? E bem no coração desse roteiro pulsa uma crença, uma crença extremamente danosa. Uma ideia que ensina a gente a desaparecer em nome do amor. A noção de que se esvaziar de si mesma, dos próprios desejos, dos próprios planos, é a maior prova de afeto que se pode dar. E os efeitos disso no dia a dia são terríveis, uma coisa vai levando a outra. A gente começa a glorificar o sofrimento, sabe? Achando que é um sinal de um sentimento profundo. Aí esse drama todo nos leva a confundir conflito, briga constante com paixão. E é claro, quando a gente ousa se colocar em primeiro lugar, a culpa vem com tudo. No fim desse ciclo vicioso, a gente passa a enxergar a própria anulação não como uma perda, mas como um ato de heroísmo. Mas olha, felizmente existe uma saída. E essa saída vem de uma mudança completa na nossa definição de amor. Uma mudança inspirada no trabalho libertador de Bell Hooks, uma pensadora, escritora e feminista simplesmente brilhante, que nos convidou a repensar tudo que a gente achava que sabia sobre amor. O que é poderoso nessa frase é a clareza dela, né? Bell Hooks nos diz algo revolucionário. Não existe amor de verdade onde existe dominação. E dominação pode ter muitas caras, né? Pode ser controle financeiro, controle emocional, controle sobre com quem se fala, o que se veste. Qualquer relação que é baseada em poder e controle simplesmente não é amor. Ponto final. Então, se amor não é sacrifício, o que ele é? Segundo a Bell Hooks, amor é uma prática. Não é um sentimento mágico que a gente simplesmente cai dentro dele. Não, é uma escolha ativa, consciente, diária. E essa prática se sustenta em alguns pilares: respeito, reconhecimento do outro como uma pessoa inteira, responsabilidade afetiva e, talvez o mais importante de todos, o compromisso de nutrir o crescimento das duas pessoas. E essa frase ilustra perfeitamente a diferença. A metáfora da amputação é forte, eu sei, mas ela é muito real. Se um relacionamento exige que se corte pedaços de quem se é para caber nele, sejam sonhos, amizades, opiniões, isso não é amor. É a manutenção de uma estrutura de poder. Quantas vezes a gente não se poda para caber em alguma relação? Bom, vamos então para a parte mais importante, né? Como é que a gente constrói um novo tipo de conexão? Uma que seja baseada
em expansão, e não em confinamento. Aqui, é fundamental entender que a resposta não é se isolar do mundo, não é buscar uma autossuficiência que impede a criação de vínculos. O verdadeiro movimento é outro. É aprender a se relacionar a partir da própria integridade. E ter integridade não é construir um muro em volta de si. É ter um centro de gravidade. É se conectar com as pessoas a partir de um lugar de inteireza, de abundância e não de um buraco que precisa ser preenchido pelo outro. E para ajudar a cultivar essa consciência, aqui vai um exercício prático. O primeiro passo é só observar, sem se julgar, em que situações do dia a dia eu costumo me anular. E aí, quando perceber uma dessas situações acontecendo, a proposta é parar por um segundo e se perguntar: o que eu desejo de verdade agora? É uma boa pergunta para deixar ecoando um pouquinho, né? Isso tudo nos leva à pergunta definitiva. A pergunta que serve como uma bússola para qualquer vínculo importante na nossa vida. Essa relação me expande ou me confina? Porque no final das contas, o ponto crucial é este aqui. O amor de verdade, o amor que vale a pena, deve ser um espaço onde a gente cresce, onde a gente se torna mais de nós mesmas, um espaço de expansão. E nunca, nunca de confinamento. E para a gente fechar, um lembrete muito importante, tá? Este conteúdo é psicoeducativo, é informativo, ele não substitui de forma alguma o acompanhamento de um profissional. Se você sente que precisa de ajuda, procure um psicólogo ou terapeuta qualificado. Combinado? Toda a nossa reflexão de hoje foi inspirada na obra incrível Tudo sobre o Amor de Bell Hooks. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.